Você quer saber por que alguns homens levantam da cama e fazem o mundo girar, enquanto outros mal conseguem sair da inércia? Não se trata de talento, nem de sorte, e muito menos de café. Existe uma minúscula janela de tempo, um momento secreto, logo ao acordar, que os líderes mais extraordinários do planeta dominam com disciplina cirúrgica. Um ritual simples, mas poderoso. Invisível para os olhos comuns, mas absolutamente decisivo para quem entende de poder mental. Napoleão Hill, o autor de Pense e Enriqueça, jamais usou a palavra milagre, mas se há algo perto disso, é o que ele chamou de domínio do momento de silêncio. Quando a mente ainda está crua, aberta, moldável. É nesse instante que se define quem será servo e quem será líder. Você acorda e toca no celular? Ou você acorda e toca no seu destino? Essa escolha silenciosa, que quase ninguém está ensinando, separa o comum do extraordinário. Hoje, vamos expor esse ritual. Com base nos princípios de Hill, vamos destrinchar o segredo matinal que forjou impérios, influenciou presidentes e que está ao seu alcance. Só que quase ninguém fala disso da forma correta. Então preste atenção. Se você mudar seus primeiros minutos do dia, pode mudar todo o resto da sua vida. Não é sobre acordar cedo, é sobre acordar com um propósito. Se você está pronto para parar de ser arrastado pelos dias e começar a comandá-los, continue assistindo. Se você é como a maioria das pessoas, acorda todos os dias com a mente já bombardeada por tarefas, pressões e distrações. O despertador toca e, sem nem pensar, você entra no piloto automático. Acorda correndo, pega o celular, se conecta com o mundo, mas se desconecta de si mesmo. E é aí que você começa a perder o jogo, antes mesmo de sair da cama. Mas hoje, neste vídeo, você vai aprender o que a maioria nunca ouviu falar. O ritual matinal silencioso que transforma pessoas comuns em líderes poderosos, segundo os princípios de Napoleão Hill. Não é uma fórmula milagrosa. É um conjunto de hábitos mentais, ações e comandos internos que moldam sua mente e sua identidade, antes mesmo do mundo perceber. Então, já vou te avisando. Esse vídeo não é sobre motivação rápida, é sobre reprogramação estratégica. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, sua produtividade, sua confiança e seu foco vão atingir outro nível. E se ao final deste vídeo você sentir que isso te despertou para um novo padrão de vida, considere se inscrever aqui no canal. Porque o que a gente faz aqui é ativar mentes que querem vencer com inteligência e direção. Agora sim, vamos começar. Prepare-se para descobrir o que os verdadeiros líderes fazem antes do mundo acordar. A primeira decisão do dia: vencer ou reagir. Napoleão Hill dizia: você tem controle absoluto sobre apenas uma coisa: seus pensamentos. E é justamente por isso que a primeira decisão do seu dia é a mais poderosa de todas. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, você já está fazendo escolhas mentais. E o que muitos não percebem é que essa pequena escolha define a qualidade de todas as outras que virão ao longo do dia. A maioria das pessoas acorda em modo de reação. O despertador toca, elas reclamam. Levantam da cama sem pensar, pegam o celular, abrem as redes sociais, respondem mensagens. Em poucos minutos, a mente já está cheia de ruído,
demandas externas e preocupações que sequer pertencem à sua missão de vida. Elas começam o dia ocupadas, mas não produtivas, ativas, mas sem direção. Líderes de verdade fazem diferente. Eles começam o dia liderando a si mesmos. Não esperam o mundo ditar o ritmo. Eles impõem o ritmo. Eles acordam e fazem da primeira hora do dia um ritual de domínio próprio. Não por ego, mas por clareza. Não por vaidade, mas por estratégia. E é aí que começa a construção do império interior. Você precisa entender que a manhã não é um intervalo neutro entre a noite e o meio-dia. Ela é o campo de treinamento da sua mente. A forma como você se comporta nos primeiros minutos depois de acordar revela o nível da sua autodisciplina. Se você começa correndo, você vive apagando incêndios. Mas se você começa comandando, você começa vencendo. Napoleão Hill ensinava que os pensamentos dominantes da sua mente moldam sua realidade. Por isso, ao abrir os olhos, o verdadeiro líder não pergunta "o que preciso fazer hoje?", mas sim "quem eu escolho ser hoje?". Essa pergunta muda tudo. Ela te tira do piloto automático e te coloca na posição de comandante da sua história. E você não precisa de 2 horas para isso, bastam 5 minutos. O segredo está na intenção. Se ao acordar você silencia, respira profundo, agradece e se conecta com o seu propósito, já está vários passos à frente de quem levanta no susto, liga a TV e mergulha na negatividade do mundo. A diferença está na primeira decisão do dia: reagir ou liderar. Se você quer dominar sua vida, comece dominando suas manhãs. Essa é a hora em que o mundo ainda não falou com você. E se você permitir, será a hora em que sua mente poderá falar mais alto que o caos. Escolha não começar o dia no ruído. Escolha começar no centro, no silêncio, no comando. É ali que começa a diferença entre quem lidera e quem segue. O ritual silencioso dos vencedores. Antes de qualquer decisão, antes do primeiro compromisso, existe um momento raro, quase sagrado. Um intervalo de tempo entre abrir os olhos e se expor ao mundo. É nesse espaço que os verdadeiros líderes constroem sua vantagem invisível. Napoleão Hill afirmava que todo progresso começa no silêncio. Não é o barulho das conquistas que moldam o líder, mas a estrutura interna que ele cria nos bastidores, especialmente nas primeiras horas do dia. Enquanto a maioria salta da cama correndo atrás do relógio, os líderes despertam para o silêncio. Eles não pulam para o celular, nem começam o dia reagindo a notificações. Em vez disso, iniciam com um ritual silencioso que fortalece a mente, clareia os pensamentos e afirma a identidade de quem escolhem ser. Imagine começar o dia com 10 minutos de absoluto silêncio, sem notícias, sem conversas, sem pressa. Apenas você e seus pensamentos mais profundos. Não é meditação esotérica, é preparação estratégica. Nesse espaço, você consegue ouvir algo que quase ninguém mais escuta: a sua própria verdade. Líderes treinam esse músculo. Sabem que a clareza de propósito nasce da quietude. Eles não deixam o mundo ditar o tom do dia. Eles criam o tom. E fazem isso com simplicidade. Respiram fundo, colocam os pés no chão, sentam-se em silêncio e visualizam. Não é sobre esoterismo, é sobre performance. É entrar no dia com posicionamento mental, como quem já venceu a batalha antes mesmo do primeiro desafio aparecer. Hill dizia: o homem que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista o império. Esse momento silencioso é o campo onde essa conquista acontece.
É ali que você elimina a ansiedade antes dela nascer. É ali que você define o tom da sua energia. É ali que você constrói foco, coragem e clareza antes que o mundo tente te distrair com urgência e confusão. Quer um conselho? Amanhã, quando acordar, não corra para o mundo. Corra para dentro. Dê-se 5 ou 10 minutos de silêncio estratégico. Respire profundamente. Faça uma pergunta simples. O que meu eu mais sábio espera de mim hoje? Fique com essa pergunta. Não precisa de pressa, só de presença. Esse pequeno hábito é invisível aos olhos do mundo, e é justamente isso que o torna tão poderoso. Porque enquanto todos seguem um script apressado, você se transforma em autor da sua manhã. E isso muda tudo. O silêncio da manhã é o berço da liderança interior. Quem domina esse momento, domina o resto do dia. Comande a primeira hora ou seja comandado pelo mundo. A primeira hora do seu dia não é apenas tempo, é território. E se você não tomar posse, alguém ou algo tomará por você. A maioria das pessoas entrega esse espaço sagrado de tempo aos outros, ao WhatsApp, ao Instagram, às notícias, ao chefe, aos problemas do dia anterior. Em vez de começar o dia no comando, começam como soldados obedecendo ordens que nem foram dadas diretamente. Elas acordam e reagem. Napoleon Hill ensinava que a mente, se não for direcionada, será dominada. E a primeira hora da manhã é o campo onde essa batalha começa. Quem acorda já respondendo notificações, e-mails e preocupações, começa o dia em modo reativo e permanece assim até o fim. A mente se torna dispersa, a energia drenada, a clareza sufocada. Os líderes, os que vivem com propósito, fazem diferente. Eles tratam a primeira hora do dia como uma reunião com sua própria alma. Antes de atender o mundo, eles atendem a si mesmos. Eles usam esse tempo para alinhar pensamentos, movimentar o corpo, escrever, visualizar e declarar intenções. E fazem isso com método. Acordar e ir direto para o celular é como abrir a porta da sua casa para um estranho no escuro. Você ainda nem sabe quem você é naquele dia, mas já está deixando o mundo decidir por você. É insano, mas é o que a maioria faz. Todos os dias. Se você quer viver com propósito, a primeira hora tem que ser protegida como um ritual. Acordou? Primeiro você. Primeiro silêncio. Primeiro intenção. Primeiro clareza. Isso é liderança pessoal e ninguém pode fazer isso por você. Não importa se você tem filhos, trabalho cedo ou compromissos. Você pode acordar 30 minutos antes. Você pode preparar sua manhã na noite anterior. Você pode escolher o que vai fazer com esse território mental que é seu por direito. Crie um ritual simples. 5 minutos de respiração e silêncio. 10 minutos de leitura ou escuta de algo que eleve sua mentalidade. 5 minutos escrevendo ou revisando suas metas. 10 minutos de movimento ou alongamento. E o mais importante, nenhuma distração. Não precisa ser complexo. Precisa ser seu. Precisa ser feito com intenção. A primeira hora do seu dia determina o tom das próximas 23. Ela diz se você está no comando ou se o mundo está. Lembre-se, não é sobre ter tempo, é sobre assumir controle. Porque, como disse Napoleon Hill, se você não programar sua própria vida, você será programado pela vida de outros.
O primeiro pensamento decide o rumo. O que você pensa nos primeiros minutos do seu dia? Pode parecer insignificante, mas essa resposta determina mais do que sua manhã. Ela dita seu destino. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa com uma ideia clara, sustentada por uma crença poderosa. E a maioria das pessoas desperdiça esse instante crucial, permitindo que a mente seja invadida por pensamentos aleatórios, negativos ou inúteis. Acordam dizendo que preguiça, já estou atrasado, mais um dia difícil pela frente, e sem perceber, transformam isso em profecias autorrealizáveis. O primeiro pensamento é a semente, e todo dia nasce dessa semente. Os verdadeiros líderes não acordam por inércia, eles acordam com intenção. Eles compreendem que os primeiros 5 minutos após abrir os olhos são como terra fértil. Nessa terra, plantam ideias que vão florescer ao longo das próximas horas, plantam afirmações, propósitos, declarações de identidade. Eles não dizem mais um dia, dizem mais uma chance. Não dizem eu tenho que fazer isso, dizem eu escolho fazer isso. É uma reprogramação sutil, mas absolutamente transformadora. E não se trata de otimismo barato. Trata-se de estratégia mental. A ciência da performance mostra que as palavras que você repete logo ao acordar moldam sua fisiologia, sua química cerebral, seu foco e até seu comportamento ao longo do dia. Isso é neurociência, não misticismo. Hill chamava isso de autoafirmação positiva, não como um truque de autoajuda, mas como um método de controle sobre a mente subconsciente. Ele dizia que repetir intenções no presente fortalece sua fé e sua disciplina. Em outras palavras, você começa a se ver como alguém capaz. E quando você se vê assim, age assim. Você pode aplicar isso agora. Crie uma frase que represente quem você quer ser. Pode ser algo como: hoje eu ajo com coragem e foco. Hoje eu lidero meu dia com presença e direção. Eu sou disciplinado, calmo e confiante. Escolha uma ou crie a sua. E amanhã repita essa frase assim que abrir os olhos, antes de olhar o celular, antes de se levantar. Deixe que seu primeiro pensamento seja uma decisão, não um acidente. Lembre-se, a mente desperta vulnerável e, nesse estado, ela absorve tudo com mais intensidade. A pergunta é: quem você quer deixar entrar nesse momento? O medo? O caos? Ou a voz do seu eu mais forte? Um simples pensamento, repetido com intenção, pode ser o gatilho de uma nova realidade. Não é mágica, é domínio mental. E domínio mental, como dizia Hill, é o primeiro passo para qualquer vitória duradoura. Você não precisa mudar o mundo ao acordar. Só precisa decidir com clareza como vai enfrentá-lo. O poder de escrever. Como a caneta se torna espada da mente. Existe uma prática simples, silenciosa e extremamente poderosa que a maioria ignora: escrever. Mas não estou falando de escrever para os outros. Estou falando de escrever para si. Escrever para clarear, para afirmar, para organizar o caos mental que acorda junto com você. Napoleon Hill observou que os grandes líderes, em todas as áreas da vida, tinham uma coisa em comum: o hábito de anotar seus pensamentos, ideias, desejos e metas. Por quê? Porque aquilo que não é escrito é esquecido, e aquilo que é esquecido nunca se transforma em ação. Quando você escreve seus pensamentos pela manhã, você não está apenas colocando palavras no papel. Você está delimitando território na sua própria mente. Está dizendo: isso aqui importa. Isso aqui sou eu.
Isso aqui é minha direção. Pense nisso. A mente acorda em estado vulnerável, influenciável, e se você não toma a iniciativa de dirigir seus pensamentos, o dia vai fazer isso por você. Escrever é como alinhar os soldados antes da batalha. Você nomeia seus alvos, seus temores, suas vitórias passadas e o que precisa ser feito. E não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. 5 minutos bastam. Pegue papel e caneta, ou até um bloco de notas no celular, e escreva: o que eu estou sentindo agora? O que quero realizar hoje? Qual pensamento eu quero manter durante o dia? Qual pequeno passo posso dar em direção ao meu objetivo? Essa prática simples te devolve o controle. Ela te ancora. Ela impede que você comece o dia perdido em pensamentos alheios, dúvidas e distrações. É como ligar a luz antes de andar num quarto escuro. E mais, escrever cria consistência. Você começa a perceber padrões, medos recorrentes, desejos persistentes. E com o tempo, você começa a ajustar seu rumo com mais precisão. Napoleon Hill dizia que desejos não escritos são apenas sonhos, mas quando você escreve, você transforma o invisível em visível. Você faz com que suas ideias tenham forma e, com isso, aumenta a chance de ação. Líderes escrevem, visionários escrevem, pessoas que têm clareza escrevem. Porque escrever não é sobre ser escritor, é sobre ser senhor da própria mente. Então, antes que o mundo comece a te exigir, exija de si mesmo. Pegue a caneta, escreva, reafirme sua direção e veja como a sua vida começa, pouco a pouco, a seguir as palavras que você ousou declarar. Gratidão, o combustível invisível dos que não param de vencer. Existe uma força silenciosa que impulsiona os líderes mais resilientes. Ela não grita, não se exibe, mas está presente nos bastidores de todas as conquistas sólidas. Essa força se chama gratidão. Napoleon Hill já alertava: você não pode construir grandeza a partir da queixa. E ainda assim, a maioria das pessoas inicia o dia reclamando do tempo, do trânsito, do corpo cansado, da vida. Elas não percebem que esse estado de escassez é o primeiro passo para um dia fraco, reativo e sem direção. Mas o verdadeiro líder, aquele que influencia, que move, que inspira, começa o dia lembrando do que já tem. Porque, quando você foca no que está funcionando, sua mente sai do modo falta e entra no modo possibilidade. E aqui vai o segredo que ninguém te ensinou. Gratidão é estratégia. Ela não serve só para aquecer o coração, ela serve para afiar o foco. Você quer manter motivação? Pratique gratidão. Você quer agir com mais confiança? Pratique gratidão. Você quer parar de se comparar e começar a construir? Gratidão. Não precisa ser nada complexo, basta que assim que acordar, antes mesmo de pegar no celular, você declare, em voz baixa ou escrevendo: 3 coisas pelas quais sou grato hoje. Pode ser simples: a cama em que você dormiu, a saúde para levantar, o alimento que vai comer, a família, o sonho que ainda está vivo dentro de você. Isso basta, porque a gratidão não é a ausência de ambição, ao contrário, ela é a base que sustenta a ambição saudável. Aquele que é grato não para de crescer, porque ele não se move por falta, se move por honra. E a neurociência confirma. A prática matinal da gratidão
altera sua bioquímica, reduz a ansiedade e amplia sua capacidade de tomar boas decisões ao longo do dia. Acordar com gratidão é escolher começar o dia já vencendo. É dizer para o universo: eu reconheço o que tenho e estou pronto para receber mais. Napoleon Hill acreditava que o universo responde ao estado mental dominante. Se o seu estado mental é escassez, é isso que você atrai. Mas se ele é abundância, você se torna imã de oportunidades, ideias e soluções. Portanto, torne a gratidão seu ritual diário, não como obrigação, mas como ferramenta. Comece o dia lembrando do que há de bom, mesmo que o cenário ainda não esteja perfeito. E observe como sua energia muda, sua fala muda, sua ação muda. Gratidão não é o fim da jornada, é o motor silencioso que te leva mais longe do que qualquer técnica. O poder de um único foco. Como começar o dia com direção muda tudo. A maioria das pessoas acorda e imediatamente se afoga em uma lista infinita de tarefas. Elas já começam o dia tentando fazer tudo e acabam não fazendo nada com excelência. Sabe o que isso gera? Um ciclo de frustração. Muito movimento, pouco avanço. Mas os verdadeiros líderes, os que criam, constroem e vencem, seguem outra regra. Começam o dia com um único alvo claro. Napoleon Hill dizia: um objetivo definido dá direção à mente. E amanhã é o momento mais poderoso para instalar essa direção. Antes de qualquer coisa, antes de checar notificações, responder e-mails ou se preocupar com urgências, os líderes definem uma única pergunta: qual é a minha vitória de hoje? Não é sobre fazer 10 coisas, é sobre fazer a coisa certa, com intenção, com presença. Uma única decisão, bem tomada e executada com clareza, pode mover mais a sua vida do que um dia inteiro de tarefas aleatórias. Por isso, aqui está o exercício matinal que ninguém está te ensinando, mas que pode virar seu jogo. Respire fundo e fique em silêncio por um momento. Pergunte-se com sinceridade: se eu realizasse apenas uma coisa hoje, qual seria a que mais me aproximaria da minha visão de futuro? Escreva essa resposta, torne-a concreta. Priorize essa ação acima de todas as outras. Isso é foco. Isso é maturidade emocional. Isso é liderança pessoal. Porque quando você define seu alvo principal, o resto do dia se organiza ao redor disso. Você não reage, você conduz. E mais, essa prática simples fortalece sua autoconfiança, porque a cada manhã que você cumpre o que prometeu, você reforça internamente a mensagem: eu sou uma pessoa que cumpre o que diz. E isso muda tudo. Uma vida extraordinária não é feita de grandes explosões de esforço. É feita de pequenas vitórias consistentes acumuladas diariamente. E a primeira delas começa com foco. Não subestime o poder de acordar com uma missão clara. Não permita que a aleatoriedade dite quem você será hoje. Escolha a sua vitória. Escolha a sua direção. E com isso, escolha o seu destino. Gratidão estratégica, o combustível invisível dos verdadeiros líderes. Existe uma força silenciosa, sutil, que separa os que vivem no caos dos que vivem no controle. Não estamos falando de motivação, nem de otimismo barato. Estamos falando de gratidão consciente e estratégica.
Napoleon Hill ensinava que nenhum homem alcança sucesso sem reconhecer o que já possui. E é justamente isso que a maioria ignora. Começar o dia sentindo abundância, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Acordar agradecido não é sobre negar os problemas, é sobre não permitir que os problemas decidam sua energia. A gratidão verdadeira é uma decisão, não uma emoção. Ela é uma escolha inteligente, feita logo pela manhã para alinhar sua mente com o que já está funcionando, com o que já é vitória. E por que isso é tão poderoso? Porque o cérebro em estado de gratidão se torna mais criativo, mais focado, mais resiliente. Você deixa de operar no modo defesa e entra no modo construção. Veja como fazer disso um ritual transformador. Antes de levantar da cama, diga em voz alta 3 coisas pelas quais é genuinamente grato. Pode ser simples: a respiração, a família, um novo dia. Escreva pelo menos uma vitória do dia anterior, não importa o tamanho. Se você avançou 1 milímetro, isso merece reconhecimento. Olhe para o dia que começou e diga: eu já sou abençoado, agora vou construir ainda mais. Esse exercício pode parecer básico, até espiritual demais para alguns, mas os líderes verdadeiros sabem: o estado interno precede o resultado externo. Sem gratidão, tudo parece pesado. Com gratidão, até os desafios se tornam oportunidades de lapidação. Você não lidera apenas empresas, projetos ou equipes. Você lidera primeiro seu estado mental. E a gratidão é o centro de gravidade que estabiliza sua mente quando tudo lá fora parece instável. Napoleon Hill dizia que a riqueza não chega a quem reclama. Ela chega a quem valoriza, a quem reconhece, a quem já vibra na frequência da conquista. Se você quer mais, primeiro, agradeça pelo que já tem. Isso muda seu comportamento. E comportamento é o que constrói destino. Comece amanhã, com gratidão. Não como um ritual bonitinho, mas como uma estratégia de poder. Porque líderes não se movem por impulso. Eles se movem por escolha. E escolher a gratidão é escolher a força. O alvo do dia. Por que líderes não começam o dia sem um foco? Você acorda. O mundo começa a gritar. Notificações, problemas, reuniões, gente querendo sua atenção. Se você não tiver um alvo, você vira o alvo. Napoleon Hill escreveu que energia sem direção é desperdício. E a maioria desperdiça seu maior ativo logo nas primeiras horas do dia, o foco. Enquanto a maioria acorda e se lança em listas infinitas de tarefas, os líderes de verdade fazem diferente. Eles fazem uma única pergunta assim que acordam: qual é a vitória que eu preciso conquistar hoje? Simples, mas raros fazem isso. E o efeito dessa pergunta é devastador, no melhor dos sentidos. Porque quando você define o único objetivo essencial do dia, você alinha sua energia, sua atenção e sua ação. Você deixa de reagir e começa a comandar. Veja o método prático. Escolha uma única tarefa que, se concluída, fará o dia valer a pena. Não 5, não 10. Uma, a mais importante. Visualize essa tarefa feita. Como você se sentirá após concluí-la? O que ela vai destravar no seu projeto ou na sua vida? Agende um horário fixo para executá-la, de preferência nas primeiras horas. Não espere o dia ficar caótico. Antecipe-se, tome a dianteira. Essa clareza é mais poderosa do que parece. Ela te protege das distrações, das urgências dos outros e do veneno da dispersão. Líderes eficazes não fazem tudo. Eles fazem o que importa e fazem isso primeiro. Você não precisa ser multitarefa. Precisa ser direcionado. Napoleon Hill dizia que a concentração de esforço é o segredo de todo triunfo, e isso começa logo cedo, quando você ainda está definindo o ritmo do dia. Se você quer dominar a semana, domine o seu primeiro foco da manhã. Antes de abrir e-mails, antes de checar mensagens,
Antes de sair dizendo sim para o mundo, diga sim para a sua missão. Escolha a sua vitória. Acerte o alvo, porque quem começa o dia no centro do próprio propósito, termina o dia com resultado e paz. A decisão de identidade. Torne-se quem você quer ser antes do café da manhã. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer conquista, existe algo ainda mais importante: quem você está sendo. Todos os dias, ao abrir os olhos, você tem uma escolha silenciosa, mas poderosa. Você será o mesmo de ontem ou vai se tornar quem deseja ser? Napoleon Hill entendia profundamente esse poder. Ele dizia: tudo que o homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Mas veja, isso começa com a identidade, não com a agenda. A maioria acorda e automaticamente veste a identidade do passado, a do cansado, do inseguro, do ansioso, do ocupado, e o dia se arrasta no modo automático. Já os líderes, os que constroem legado, escolhem quem vão ser antes mesmo de sair da cama. Eles fazem isso com 3 atitudes simples e estratégicas. 1. Declaram sua identidade em voz alta. Eles dizem: hoje eu ajo com clareza. Hoje eu ajo com coragem. Hoje eu lidero mesmo que ninguém esteja olhando. Não é autoajuda barata, é programação mental estratégica. O cérebro ouve, o corpo responde, a ação acontece. 2. Modelam sua postura e presença. A forma como você se move ao acordar é a forma como o mundo vai te enxergar. Líderes levantam com firmeza, caminham com propósito e olham nos olhos no espelho com intenção. Você não age com confiança depois de se sentir confiante. Você age com confiança para se tornar confiante. 3. Tomam uma ação alinhada com quem estão se tornando. Não precisa ser grande. Pode ser uma mensagem importante, um treino disciplinado, uma decisão corajosa. O que importa é que reforce sua nova identidade. Você não precisa esperar o mundo te aplaudir. Você precisa agir como quem já merece os aplausos, e o mundo apenas confirma depois. Pare de esperar se sentir pronto. Comece a se comportar como a versão de você que já está pronta. Todos os dias você tem uma chance de ouro, ser guiado pela sua visão ou puxado pelo seu passado. Escolha com sabedoria, porque quando você acorda e veste a identidade certa, o universo responde. As decisões ficam mais fáceis, as oportunidades aparecem, e você se aproxima, a cada manhã, da vida que nasceu para viver. Você acabou de descobrir um segredo que não está nos livros de produtividade, nem nos discursos rasos de autoajuda. É um segredo silencioso, invisível aos olhos, mas gritante nos resultados daqueles que o praticam. Os líderes que constroem legados não acordam reagindo. Eles acordam comandando. Eles não esperam o dia acontecer. Eles fazem o dia se curvar ao propósito que carregam por dentro. E agora, você também sabe como fazer isso. Você tem em mãos o poder de transformar cada manhã num campo de construção da sua melhor versão. Com atitudes simples, porém intencionais. Declaração, escrita, silêncio, movimento, clareza, gratidão, foco, coragem, presença e, acima de tudo, identidade. É essa a fundação dos verdadeiros líderes, e tudo começa antes do café da manhã. Agora é com você. Se esse conteúdo te despertou, te provocou ou te deu direção, imagine o impacto que isso pode ter diariamente na sua jornada.
Por isso, inscreva-se agora no canal Código do Triunfo. Ative o sino não por hábito, mas por intenção. Aqui, cada vídeo é uma ferramenta, cada ideia uma alavanca e cada princípio um passo firme na direção da sua verdadeira grandeza. Se você quiser aprofundar mais nesse caminho, o da mente blindada, do propósito vivo e do sucesso construído com disciplina, já sabe onde voltar. Afinal, o mundo segue quem lidera a si mesmo. Te vejo no próximo vídeo e até lá, lidere suas manhãs. Lidere sua vida.